Em destaque no Panorama CBN, Procuradoria-Geral da República pede que a investigação do filho do presidente vá para a primeira instância. Em sabatina, na CBN, Tarcísio de Freitas diz que confia nas urnas eletrônicas, mas muda de assunto. TSE proíbe Pablo Marçal de ir a debates e usar dinheiro de fundo eleitoral. Rio e São Paulo têm alerta de vendaval de até 100 km por hora na sexta-feira. Copa do Mundo de Futebol Feminino vai ter jogo do Brasil no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, e final no Maracanã. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que a investigação envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, seja enviada para a primeira instância. A PGR argumenta que não há investigados com foro privilegiado, o que não justifica a permanência do caso no STF. A decisão final está com os ministros André Mendonça, relator de 2 inquéritos, e Flávio Dino, relator de um 3º inquérito contra Fábio Luiz. Ele é investigado por suposto tráfico de influência para abrir as portas do governo para a amiga e lobista Roberta Lussinger. Como a Bianca Santos contou no último episódio do Panorama, documentos da Polícia Federal obtidos pelo jornal O Globo revelaram que a lobista tentou vender mais de 600 milhões de reais em medicamentos à base de canabidiol ao governo sem licitação. E aí o Ministério da Saúde até respondeu dizendo que nunca houve possibilidade de contratar o fornecimento de canabidiol porque o produto não está incorporado ao SUS. O jornal O Estado de São Paulo também teve acesso a um relatório da Polícia Federal que aponta que Roberta demonstrava nos diálogos ter autorização para agir em nome do filho do presidente. O jurista Gustavo Sampaio explicou a posição da Procuradoria-Geral da República. Se Fábio Luiz Lula da Silva não é dotado de prerrogativa de função, não há por que o Supremo Tribunal Federal ser o supervisor dessas investigações, de maneira que a defesa assim se manifestou em juízo e a Procuradoria-Geral da República, que age perante o Supremo Tribunal Federal, concordou com a defesa. O advogado criminalista Vitor Sampaio reforçou que a investigação não para. Eu diria que o pedido da PGR tem fundamento jurídico e uma possibilidade concreta de prosperar, lembrando, no sentido de não de se a investigação deve acabar, mas onde ela deve continuar. Enquanto isso, a oposição começou a recolher assinaturas para pedir uma CPI. O requerimento é do senador Carlos Viana, do Podemos. O que a gente percebe é uma Procuradoria da República tentando levar o inquérito para a primeira instância, o que atrasaria ainda mais as investigações. A tentativa de se atrasar junto à Polícia Federal, 7 meses buscando soluções e tentativa também de se tirar do ministro André Mendonça as equipes que começaram uma investigação tão importante para o país. Na noite de quarta-feira, o presidente Lula se reuniu com o advogado do filho, Marco Aurélio de Carvalho, que também é o coordenador de campanha do presidente. O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, também participou. Segundo o advogado, o assunto do filho do presidente foi tratado apenas de forma lateral. Ele, o advogado, reclamou com Lula do vazamento seletivo das informações pela Polícia Federal. E o presidente, segundo ele, orientou que Fábio Luiz deve prestar todos os esclarecimentos à PF e ressaltou que ninguém está acima da lei. Falar de eleições, o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da sabatina da CBN, Jornal O Globo e Valor Econômico nesta quinta-feira. Ao ser questionado pela jornalista Vera Magalhães sobre as mentiras difundidas por Flávio Bolsonaro a respeito das urnas eletrônicas, Tarcísio disse que confia nas urnas, mas desconversou. O senhor concorda com essa crítica? O senhor acha que passados alguns ciclos eleitorais a urna ainda mostra alguma vulnerabilidade ou a gente pode dizer que os dados e evidências mostram que ela é segura? Eu confio absolutamente na segurança das urnas. Eu acho que esse assunto não deveria... Isso não é pauta. Não é mais pauta, não deve ser. Acho que a gente tem que falar de outras pautas. Vamos pegar, por exemplo, vamos falar de Casas Bahia. Casas Bahia é pauta. Sobre a decisão dos partidos do Centrão de ficarem neutros na disputa nacional, Tarcísio de Freitas minimizou
e disse que em São Paulo esses partidos estarão com Flávio Bolsonaro. Cada partido está privilegiando a formação das suas bancadas dentro das realidades locais. Então, quando o partido faz a opção pela neutralidade, ele faz aquela opção que é mais confortável para a bancada, porque a bancada é diversa. A gente tem uma realidade de sul e sudeste, mas tem uma realidade diferente no norte e nordeste. Então, nós temos vários parlamentares que preferem estar mais próximos ao PT e ao presidente Lula no nordeste. Tem parlamentares que preferem estar juntos do Flávio Bolsonaro no sudeste. Tarcísio de Freitas também defendeu a possibilidade de fazer impeachment de ministros no STF, como prevê a Constituição, mas que não se pode personalizar o debate. A sabatina, de 1h30 de duração, inclusive com os temas locais de São Paulo, está disponível no YouTube da CBN. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu vetar o acesso de Pablo Marçal, do PRTB, a recursos dos fundos eleitoral e partidário durante a campanha desse ano. O empresário também está impedido de fazer propaganda na TV e no rádio e de participar de debates. A medida é cautelar e foi tomada em uma ação na qual o Ministério Público Eleitoral contesta a candidatura de Marçal à presidência da República. Essa liminar vai ficar válida até que o TSE decida se o empresário poderá ou não disputar as eleições. Marçal e o PRTB protocolaram o pedido de registro da candidatura à presidência depois que uma decisão da Justiça Eleitoral autorizou a filiação dele ao partido. Só que em abril, quando terminou o prazo para a filiação partidária, Marçal ainda era do União Brasil. Além disso, ele continua inelegível até 2032. Marçal foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2024. No TSE, a relatora, a ministra Estela Aranha, disse que há riscos de recursos públicos serem utilizados em uma candidatura que, segundo ela, apresenta indícios de inviabilidade jurídica pela provável ausência de condição de elegibilidade. Os demais ministros acompanharam a relatora por unanimidade e confirmaram a liminar solicitada pelo Ministério Público Eleitoral. E vamos com informações da guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos confirmaram nesta quinta-feira a chegada do porta-aviões George Washington à região. O navio substitui o Abraham Lincoln, que estava por lá desde o ano passado. A troca acontece depois de parentes e parlamentares denunciarem a escassez de alimentos e episódios de crises de saúde mental entre os cerca de 5.000 marinheiros a bordo do Lincoln. Na noite de quarta, como a Bianca Santos contou no último episódio, o presidente Donald Trump anunciou uma nova campanha de pressão econômica contra o Irã. Trump ameaçou qualquer país que ajude ou faça negócios com os iranianos. E a diplomacia dos Emirados Árabes Unidos também suspendeu as transações comerciais com o Irã, depois de acusar o país de lançar 2 mísseis balísticos no mar. Em resposta, o chefe das Forças Armadas do Irã afirmou que qualquer ajuda ao exército americano vai ser considerada participação direta na guerra. As negociações entre Washington e Teherã estão suspensas. Na costa do Iêmen, 6 homens armados abordaram e assumiram o controle de um navio-tanque. A embarcação foi redirecionada para a Somália. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade até o fechamento dessa edição do Panorama, mas a região é de atuação dos rebeldes Houthis, que são aliados do Irã e têm feito ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Com toda essa tensão, o petróleo voltou a subir bem, quase 2%. O barril do tipo Brent é negociado a $93, maior valor em quase um mês. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo chegou a subir mais de 1%, mas fechou praticamente estável, subindo 0,06% aos 167.927 pontos. O dólar comercial subiu 0,32%, cotado a R$ 5,19. O euro vale R$ 6,06, com alta de 0,33%. O Instituto Nacional de Meteorologia elevou o nível de alerta para rajadas de vento no Sudeste nesta sexta-feira. O órgão emitiu um aviso laranja que indica perigo para áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A previsão é de ventos de até 100 km por hora, válidos do meio-dia até o fim da noite de sexta. A classificação laranja é a segunda mais alta na escala do órgão, atrás apenas da vermelha. A Grande São Paulo, o Vale do Paraíba, o Litoral Paulista e o Rio de Janeiro estão na rota das rajadas mais fortes. Um segundo aviso na cor amarela
prevê ventos de até 60 km por hora ao longo de toda a sexta-feira em áreas do Paraná, do Espírito Santo e do sul da Bahia. A orientação é evitar o abrigo debaixo de árvores e não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda. E voltando com informações internacionais, o príncipe Harry e a esposa dele, Meghan Markle, vão voltar a morar no Reino Unido 6 anos depois da mudança para os Estados Unidos. Os 2 filhos do casal, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, já estão matriculados numa escola britânica para o ano letivo que começa em setembro. O pai de Harry, o rei Charles III, de 77 anos, foi informado no último domingo. O casal rompeu com a família real em 2020, depois de episódios de racismo contra Meghan e de disputas familiares expostas na autobiografia de Harry. A segurança da família ainda é um problema, porque Harry perdeu na justiça o direito à proteção policial paga pelo governo britânico no ano passado. O jornal Daily Mail classificou o retorno como a admissão do fracasso dos projetos do casal nos Estados Unidos. Uma pesquisa recente do Instituto YouGov aponta que a popularidade de Harry no país é de 33%, enquanto a de Meghan é de apenas 22%. Um ataque russo contra a Ucrânia matou 16 pessoas na madrugada desta quinta-feira. O bombardeio atingiu a capital Kiev e cidades do entorno, destruindo um prédio residencial, uma escola e um hospital infantil. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia usou mísseis balísticos e 168 drones. Já o Ministério da Defesa da Rússia alegou que atacou apenas depósitos militares e fábricas de drones. A Ucrânia respondeu e lançou ataques com drones contra refinarias de petróleo na Rússia. Enquanto isso, o governo russo informou que não tem confirmação sobre uma visita de negociadores americanos a Moscou para tratar de um plano de paz. Na China, o fundador e ex-presidente da incorporadora Evergrande, que já foi a maior do país, Hui Ka-yan, foi condenado à prisão perpétua nesta quinta-feira por um tribunal em Shenzhen. A justiça chinesa determinou o confisco de todos os bens pessoais do empresário. Em abril, o executivo se declarou culpado de 8 acusações, como desvio de recursos, fraude e captação ilegal de depósitos. A Evergrande entrou em calote a partir de 2021, com dívidas que somam 300 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 1,5 trilhão de reais. O colapso da gigante virou o principal símbolo da crise no mercado imobiliário, um setor que representa quase 1/4 do PIB chinês e que há anos trava o crescimento do país. O tribunal também aplicou uma multa de cerca de 6,7 bilhões de reais para a Evergrande. Outros 5 executivos da empresa foram condenados a penas que variam de 6 a 18 anos de cadeia. E a Coreia do Norte lançou quase 10 mísseis balísticos de curto alcance a partir da região da capital nesta quinta-feira. A informação foi divulgada pelo Exército da Coreia do Sul. Os disparos aconteceram poucas horas depois do presidente Donald Trump anunciar que pretende se reunir ainda esse ano com o presidente Kim Jong-un. Trump declarou na Casa Branca que busca reativar a relação com o regime e afirmou que a Coreia do Norte possui 57 armas nucleares. Nessa quinta-feira, o ministro da Defesa sul-coreano aumentou essa estimativa para entre 80 e 120 armas. A irmã do ditador norte-coreano Kim Yo-jong disse em comunicado que a redução daqueles exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, determinada por Trump, é um desastre merecido para os adversários do Sul. E mesmo com um tom crítico às autoridades sul-coreanas, ela declarou que o irmão ainda guarda boas lembranças de Trump e que a relação entre os dois continua excelente. Os aliados asiáticos dos Estados Unidos estão em alerta com essa reaproximação. E eu sigo com mais notícias internacionais, porque na Nigéria, pelo menos 51 pessoas morreram no naufrágio de um barco. A embarcação afundou no rio pouco depois da partida. O barco levava moradores para uma fazenda do outro lado do rio e estava sobrecarregado. A maioria das vítimas é formada por mulheres e crianças. Na Colômbia, pelo menos 13 pessoas morreram e 7 ficaram feridas em um deslizamento de terra em uma mina ilegal. O acidente aconteceu na cidade de Policarpa, no estado de Nariño. Entre as vítimas estão 4 indígenas da mesma família.
Os acidentes em minas são frequentes na Colômbia, principalmente nas áreas de exploração ilegal que não têm controle de segurança. Na República Centro-Africana, continuam os trabalhos de resgate no deslizamento de terra que matou dezenas de pessoas em uma mina de ouro artesanal na última terça-feira, perto da fronteira com Camarões. E os números ainda não são exatos. Um membro do governo disse nessa quinta que 49 pessoas morreram, mas uma outra autoridade de uma associação mineira tinha afirmado na quarta que mais de 100 pessoas tinham morrido. Autoridades do país ordenaram o fechamento da mina. E um terremoto de magnitude 6,7 atingiu o Peru nessa quinta-feira. O epicentro aconteceu em uma área de cordilheira perto da cidade de Coracora, que tem cerca de 11 mil habitantes, a quase 100 quilômetros de profundidade. A agência de notícias andina informou que o abalo provocou deslizamentos de terra nas montanhas, mas sem deixar feridos nem causar estragos. Na capital Lima, que fica a 600 quilômetros do local, moradores disseram que o tremor foi leve, mas durou bastante tempo. E na página de esporte, eu te conto que a FIFA divulgou nessa quinta-feira o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai ser disputada no Brasil. E o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, vai receber a partida de abertura no dia 24 de junho, com presença da seleção brasileira. A grande final, em 25 de julho, também vai ser no Maraca, que ainda recebe uma das semifinais. A seleção brasileira faz a segunda partida em São Paulo, na Neoquímica Arena, em 29 de junho. E a terceira vai ser em Brasília, no Mané Garrincha, em 4 de julho. No evento que aconteceu em Zurique, na Suíça, a FIFA anunciou quantas partidas cada uma das 8 sedes vai receber. O estádio do Corinthians, em São Paulo, vai ser o local com mais confrontos, somando 10 jogos, incluindo a outra semifinal e a disputa pelo terceiro lugar. Maracanã e Castelão, em Fortaleza, recebem 9 partidas cada um. O Mineirão, em Belo Horizonte, vai ter 8 jogos. Já Mané Garrincha, Beira-Rio, em Porto Alegre, Arena Pernambuco, em Recife, e Fonte Nova, em Salvador, vão sediar 7 partidas cada. O sorteio oficial dos grupos da competição vai acontecer em dezembro. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. No último episódio eu perguntei quais símbolos vocês mais usam nas mensagens de celular, depois do Google revelar aqueles que estão em alta, né? Os emojis ou emojis. E aí eu falei que o emoji de choro não significa só tristeza, né? Também é usado quando algo é muito engraçado, emocionante ou até constrangedor. E aí a Fernanda, de Maracanaú, no Ceará, foi lá no meu Instagram para dizer que pra gente 40 a mais, choro também é sinal de desespero. Também pode ser usado, né, Fernanda? Um abraço para você. Fernanda, que mandou uma mensagem bem carinhosa pelo Instagram, dizendo que ouve sempre o Panorama. Também a Rita Burim, de São José dos Campos, no interior de São Paulo, escreveu assim na caixinha de comentários do Spotify: agora me senti veinha. Ela pergunta por que o emoji de foguinho substitui o 100 para os mais jovens, porque eu falei também disso no último episódio. Ela escreveu: me julguem. E a Jaque Martins também: vim perguntar o mesmo, qual é o sentido disso, gente? Aí eu fui dar uma pesquisada, porque eu também não sabia, né? Parece que tem a ver com a gíria fire, em inglês, que significa algo excelente, incrível. E aí os mais jovens passaram a usar o foguinho também nesse sentido. Tem um duplo sentido, né? Quando alguém vai paquerar, e paquerar já também não se usa, né? Vai flertar nas redes sociais, o pessoal bota um foguinho também. Alessandro Alves, de Manaus, falou que os emojis que ele mais gosta de usar são o de DNA, por causa da formação dele. Ele não disse qual é a formação. É biólogo, fiquei curioso até. E o trevo de 4 folhas também, para demonstrar gratidão e boas energias. Eu gosto de usar o trevinho também, viu? Para dar sorte para as pessoas e tal. Valeu, adorei as participações aqui. Tiveram outras tantas que eu vou registrando ao longo dos próximos episódios. Lembrando que o Panorama está disponível em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Apple,
Amazon Music e YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. Te ver com outra pessoa, eu não imaginava, queria ficar assim. O coração chegou até errar as batidas, eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar, como é que é? Seu cheiro. A última notícia, na verdade, é um convite para você, porque tem música e comida boa nesse fim de semana e no próximo também em São Paulo. A 4ª edição do Festival SP Gastronomia, evento da CBN, do Globo e do Valor Econômico, começa nesta sexta-feira no Parque Vila Lobos. E aí participam mais de 20 restaurantes renomados, como a Casa do Porco, Mocotó e o peruano Osso. E o festival também conta com uma programação musical diária. E vai ter Péricles e Ferrugem que estão cantando aí nessa música. Só que, diferente dessa gravação, eles vão cantar separados, tá? Então, nessa sexta-feira, Péricles se apresenta às 8h30 da noite e no domingo, dia 23, Ferrugem canta às 7 da noite. Ainda tem no sábado Bento Gil e Flor Gil, além de Beatles para crianças na tarde de domingo, muitas atrações. Os ingressos estão à venda na plataforma Ticketmaster. Assinantes dos jornais O Globo e Valor Econômico têm 50% de desconto. Queria ficar assim, o coração chegou até as batidas. Também vai ter transmissão de programas da Rádio CBN ao vivo. Se bobear, você encontra alguém da CBN, talvez até eu, nesta sexta-feira, hein? Este episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Te ver com outra pessoa, Eu não imaginava, queria ficar assim.